Você já parou para pensar que, muitas vezes, quem mais nos suga energia não são os inimigos declarados, mas sim aqueles que mantemos por perto com medo de perdê-los? São aquelas relações em que você precisa forçar um sorriso, sustentar sozinho a conversa ou carregar um vínculo que, no fundo, já não tem reciprocidade. Esse tipo de convivência não apenas rouba a sua paz, mas mina sua clareza e sua capacidade de crescer. O estoicismo nos ensina que sofremos mais pela imaginação do que pela realidade. E isso vale também para relacionamentos. Permanecemos presos a pessoas que já não somam nada por medo do vazio que ficaria na ausência delas. Mas esse vazio não é sinal de perda. É espaço liberado para que você recupere foco e direção. A verdadeira força não está em acumular contatos, em ser o mais popular ou o mais querido em todas as rodas. Pelo contrário, muitas vezes ela nasce do ato de cortar o excesso. A sociedade insiste em dizer que precisamos expandir redes, ser agradáveis e colecionar amigos. Porém, quando olhamos com sinceridade, percebemos que parte desses laços existe mais por hábito ou conveniência do que por afinidade real. O maior risco não é a pessoa que critica você abertamente, mas sim a fraqueza que você tolera dentro do seu círculo. Porque é justamente nessa brecha que entram as relações que drenam energia, estabilidade e até autoconfiança. E se você tiver coragem de encarar essa verdade, já estará alguns passos à frente da maioria. Viver de forma intencional significa proteger a própria paz como se fosse um tesouro. E isso exige discernimento, saber quem merece ficar e quem precisa ser afastado. 2. O perigo dos que sempre concordam. À primeira vista, parece bom ter por perto alguém que apoia todas as suas ideias. Essa pessoa que sorri, acena com a cabeça e nunca coloca um porém, pode dar a sensação de acolhimento e lealdade. Mas, na prática, esse tipo de silêncio disfarçado de apoio pode ser um dos maiores riscos para a sua jornada. O problema é que concordar sempre não é sinônimo de lealdade. Muitas vezes é apenas autopreservação. É mais fácil seguir o fluxo, concordar com o que você diz e se manter na sombra do que correr o risco de desagradar. Só que essa lealdade de conveniência desaparece na primeira dificuldade. Quando uma decisão dá errado, essas mesmas pessoas somem ou fingem que nunca estiveram envolvidas. O filósofo estoico Epicteto dizia que é melhor ser corrigido por um sábio do que elogiado por um ignorante. E isso continua verdadeiro. Quem realmente se importa com você não tem medo de confrontar, de apontar erros ou de mostrar que você está desviando do caminho. Esse confronto pode incomodar, mas é justamente ele que fortalece e mostra quem está ao seu lado de fato. Pense em situações do dia a dia. Um colega de trabalho que sempre valida suas ideias em reuniões, mas não assume responsabilidade quando algo falha. Um amigo que só aparece para comemorar vitórias, mas desaparece diante das crises. Um parceiro que evita conversas difíceis, preferindo manter a paz, mas que no fundo deixa a relação sem profundidade e sem crescimento. Essas atitudes não são lealdade, são conveniência. Pessoas assim estão mais preocupadas em se proteger do que em caminhar ao seu lado. Lealdade verdadeira é ativa, não passiva. Quem é leal se envolve, debate, questiona. Pode até discordar de você, mas continua presente, justamente porque acredita na sua evolução. O silêncio constante, por outro lado, pode parecer apoio, mas no fundo é abandono disfarçado. A lição aqui é clara. Valorize mais quem desafia suas ideias com respeito do que quem apenas repete seus pensamentos para se manter próximo. O amigo que discorda, constrói. O que só concorda, enfraquece.
3. O peso da instabilidade emocional. Existem pessoas que não atacam diretamente, não gritam, não sabotam de forma óbvia, mas ainda assim conseguem abalar profundamente sua paz. Como? Através da instabilidade emocional constante. No começo, parece apenas alguém passando por uma fase difícil. Você se compadece, oferece apoio, acredita que em breve a maré vai melhorar. Só que, com o tempo, percebe que o estado temporário virou rotina. Essas pessoas vivem em um ciclo de altos e baixos que nunca se resolve. E pouco a pouco, você começa a carregar esse peso junto com elas. De forma sutil, o humor delas dita o seu. Um dia estão animadas, cheias de planos, e no outro estão afundadas em dúvida, puxando você para baixo junto com elas. Essa montanha-russa emocional não é apenas desgastante, ela consome energia vital, contamina sua motivação e faz com que seus próprios objetivos fiquem em segundo plano. Carl Jung chamava esse fenômeno de identificação perigosa, quando os problemas emocionais de uma pessoa começam a se misturar com a identidade de quem convive com ela. Você deixa de perceber onde terminam as dores do outro e onde começam as suas. O estoicismo nos alerta exatamente contra isso. Nunca entregar ao outro aquilo que é mais sagrado em nós: a razão, o foco e a clareza. A instabilidade de alguém não deve se tornar a sua prisão. Ter empatia não significa absorver o caos do outro, muito menos sacrificar sua própria paz para segurar alguém que não deseja se equilibrar. Eis a diferença crucial. Apoiar é estar presente, encorajar e ajudar dentro do que é possível. Absorver é deixar que o peso do outro destrua sua própria base. Pessoas presas à sua própria instabilidade não necessariamente querem mudar. Muitas vezes estão mais comprometidas com seus padrões do que com seu potencial. E quando você começa a se desenvolver, em vez de acompanhar em seu crescimento, elas podem reagir com culpa, com cobranças silenciosas, ou até mesmo tentando puxar você de volta ao mesmo nível de confusão em que vivem. A vida é curta demais para ser gasta tentando equilibrar quem não quer se equilibrar. Como dizia Sêneca, a vida é longa o bastante para quem sabe usá-la bem. Gastar anos tentando salvar alguém de si mesmo não é amor, é estagnação. Compaixão sem limites não é virtude, é autonegligência. Você pode amar alguém e ainda assim decidir que não será o pilar de uma instabilidade sem fim. Dizer, eu não posso mais carregar isso, não é abandono, é maturidade. Procure estar cercado de pessoas consistentes, que erram como todo mundo, mas que aprendem, que se levantam, que contribuem com energia em vez de drená-la. Essas, sim, fortalecem, somam e ajudam você a construir um caminho sólido. 4. Os imitadores. Quando a admiração vira sombra. Às vezes, alguém entra na sua vida e parece incrível. Fala parecido com você, adota suas ideias, começa a usar expressões que você usa, até demonstra ter os mesmos objetivos. No início, isso pode parecer conexão genuína. Afinal, quem não gosta de sentir que encontrou um espelho de si mesmo? Mas, com o tempo, algo começa a incomodar. Não é uma sintonia real, é uma reprodução. Essa pessoa não está caminhando ao seu lado, está simplesmente se moldando à sua sombra. O problema é que imitação não é lealdade. Ela pode até parecer alinhamento, mas na prática é fragilidade. Pessoas assim não estão ancoradas em valores próprios, não têm um centro sólido. Elas apenas absorvem a energia e a imagem do outro, porque isso é mais fácil do que construir a própria identidade. E quando o ambiente muda, ou quando você se afasta, a máscara cai. Esses espelhos humanos logo encontram outro modelo para copiar,
porque não estavam ligados a você. Estavam ligados à conveniência de se manterem próximos de uma fonte de direção ou influência. Epicteto lembrava que ninguém pode aprender aquilo que já acha que sabe. O imitador acredita que já tem a sua sabedoria só porque decorou seus gestos e palavras. Mas sabedoria não se ensaia, se vive. Na hora em que a vida testa, o que é imitação se desfaz. Na prática, pessoas assim podem até elogiar, apoiar, compartilhar das suas opiniões, mas raramente acrescentam algo novo. É como conversar com um eco. A voz retorna, mas não traz profundidade. A diferença entre uma amizade real e uma imitação é clara. O amigo verdadeiro discorda quando necessário, traz perspectivas diferentes e contribui com a própria visão. O imitador só repete, copia, acompanha. Não por convicção, mas por medo de perder espaço. Relacionamentos baseados em réplica não têm raízes, têm apenas reflexos. E reflexos desaparecem na primeira mudança de luz. Por isso, valorize aqueles que têm coragem de ser eles mesmos ao seu lado, mesmo que pensem diferente. A autenticidade pode gerar atrito, mas também gera crescimento. Já a imitação pode parecer confortável, mas no fundo é vazia e sufocante. Você não precisa de ecos, precisa de âncoras, pessoas firmes, com identidade própria, que não se dissolvem quando o ambiente muda. São elas que sustentam, desafiam e ajudam você a evoluir. 5. A armadilha da intimidade forçada. Algumas pessoas chegam na sua vida como se fossem um furacão de emoções. Em pouco tempo, abrem o coração, contam segredos profundos, expõem traumas de infância e dizem que nunca confiaram tanto em alguém. À primeira vista, isso pode parecer um ato de coragem ou vulnerabilidade genuína. Mas, muitas vezes, não passa de uma estratégia de controle. A verdadeira intimidade não é apressada. Ela nasce devagar, no compasso da confiança construída com o tempo, nas pequenas provas de lealdade e presença. Quando alguém despeja tudo logo de início, geralmente não está entregando confiança. Está fabricando dependência emocional. Esse tipo de comportamento cria um vínculo que prende você pela culpa. Se a pessoa contou tanto, você sente que deve retribuir, que precisa cuidar, que não pode se afastar sem parecer insensível. É assim que surge o que chamamos de laço artificial. Um laço que não nasce de afinidade real, mas de pressão emocional. A filosofia estoica nos ensina a observar mais e reagir menos. Marco Aurélio lembrava: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece. E diante desse tipo de intimidade fabricada, a reação mais sábia é perceber o jogo antes de ser sugado para dentro dele. Os sinais são claros. A pessoa compartilha demais, cedo demais. Cobra a atenção como se você já tivesse uma obrigação com ela. Faz você se sentir responsável pelo equilíbrio emocional dela. Interpreta qualquer tentativa de distância como rejeição ou traição. Isso não é vulnerabilidade, é manipulação. É uma forma de colar em você antes mesmo de existir base para isso. O que acontece então é que você passa a se policiar. Evita falar certas coisas para não magoar. Cede espaços que não queria ceder. Se cala para não ser acusado de frieza. Aos poucos, a relação deixa de ser liberdade e vira uma prisão emocional. A intimidade verdadeira, ao contrário, é silenciosa e paciente. Não exige provas imediatas, não demanda reciprocidade forçada. Ela se constrói no respeito aos limites, na capacidade de esperar, na aceitação do tempo. Como dizia Aristóteles, a amizade verdadeira não nasce da utilidade ou do prazer momentâneo, mas da virtude, de uma base sólida de respeito e constância. E isso só se revela com os anos, não em poucos dias.
Portanto, desconfie da pressa emocional. Relações que começam em intensidade extrema quase sempre desmoronam rápido, porque não foram construídas sobre rocha, mas sobre ansiedade e carência. Você não é obrigado a carregar fardos que não são seus. Lembre-se, amor sem limites se torna manipulação. E intimidade verdadeira não se apressa, se cultiva. 6. O veneno da fofoca. Eles sempre chegam com ar de quem tem informação privilegiada. Sussurram novidades, revelam segredos, fazem você se sentir especial por estar dentro do círculo de confiança deles. À primeira vista, pode parecer inofensivo, até divertido, mas por trás desse charme há um grande perigo. A fofoca nunca é apenas conversa, é um sinal de falta de caráter e de limites. O fofoqueiro carrega nomes e reputações como se fossem moedas de troca. Hoje ele fala dos outros para você. Amanhã falará de você para os outros. Por isso, quando alguém sempre chega trazendo histórias alheias, a pergunta não deve ser o que mais ele sabe, mas sim o que ele vai fazer com o que sabe sobre mim. A filosofia estoica é clara sobre esse tipo de desvio. Marco Aurélio dizia: a qualidade da sua mente depende daquilo que você pensa. Quando você deixa a fofoca ocupar seu espaço mental, acaba se alimentando de ruído em vez de reflexão. Em vez de se concentrar em crescer, você se perde no que os outros estão fazendo de errado. Os efeitos são corrosivos. A confiança se dissolve, porque você começa a desconfiar de todos. As relações se tornam superficiais, regidas pelo medo do que pode ser dito nas sombras. O ambiente se enche de comparação, julgamento e distração. Carl Jung dizia que a vergonha é uma emoção da alma. E a fofoca nada mais é do que a vergonha transformada em arma. Expor os erros e fragilidades dos outros antes que eles tenham chance de mostrar quem realmente são. O mais perigoso é que a fofoca raramente explode de uma vez. Ela age como fumaça, sutil, espalhando dúvida e desconfiança, até que, quando você percebe, a ponte já foi corroída. Por isso, a melhor resposta não é confrontar, não é entrar no jogo, mas se afastar em silêncio, como ensinava Epicteto. Não se discute com tolos, pois quem observa pode não distinguir quem é quem. Da mesma forma, ao rebater um fofoqueiro, você só alimenta o terreno onde ele prospera. O silêncio, nesse caso, é um limite claro, não é fraqueza, é proteção. Você não precisa odiar, não precisa expor, apenas retirar-se desse tipo de ambiente. Afastando-se, você protege não apenas sua reputação, mas principalmente a sua mente da contaminação constante da maledicência. As relações que valem a pena são aquelas em que seu nome é guardado, mesmo quando você não está presente. Quem protege sua imagem na sua ausência mostra caráter. Quem expõe fragilidades alheias, cedo ou tarde, exporá as suas também. 7. O poder do silêncio. Muitas pessoas acreditam que todo fim precisa de uma explicação, que é preciso se justificar, escrever longas mensagens, detalhar sentimentos e encerrar vínculos com discursos dramáticos. Mas, na realidade, nem sempre o confronto é necessário. Às vezes, a forma mais sábia de se proteger é simplesmente escolher o silêncio. O silêncio não é covardia, é clareza. É o reconhecimento de que não vale mais investir energia em algo que já mostrou quem realmente é. Enquanto a sociedade valoriza o grande discurso de encerramento, os estoicos nos lembram que força verdadeira está em dominar a si mesmo e não em convencer os outros. Epicteto dizia: se alguém te provoca, lembra-te de que a tua mente participa da provocação. O silêncio é justamente essa barreira, a recusa em ser arrastado para a confusão do outro.
Não se trata de punir, mas de negar acesso ao que em você é precioso: sua paz, seu foco, sua energia vital. O que muitas vezes machuca não é a partida, mas a necessidade de ser compreendido. Queremos que os outros validem nossa dor, reconheçam nossos esforços, entendam nossas escolhas, mas, na maioria das vezes, quem não ouviu sua voz quando ela era clara, também não vai ouvir quando ela se transformar em um discurso de despedida. O silêncio é um corte limpo. Ele não deixa brechas para manipulação, para justificativas repetidas ou para promessas que nunca se cumprem. Ele é firme sem precisar ser violento. Na prática, significa deixar de responder onde só existe ciclo de repetição. Parar de insistir em quem só entende sua ausência quando você finalmente se retira. Encerrar a luta interna de querer ser visto por quem escolheu ignorar. Sêneca já dizia: a vida é longa o suficiente para quem sabe usá-la. E gastar energia tentando ser ouvido por quem não quer escutar é desperdiçar esse tempo precioso. O silêncio, nesse sentido, é uma forma de respeito, não ao outro, mas a si mesmo. É a afirmação de que você não vai mais negociar sua paz. Quem realmente valoriza sua presença não precisa de explicações para entender seu afastamento. E quem exige justificativas intermináveis dificilmente teria dado valor a qualquer resposta. Por isso, quando sentir que as palavras já não têm efeito, escolha o silêncio. Não como fuga, mas como disciplina. Não como fraqueza, mas como poder. O silêncio não grita, mas fala alto. Diz que você finalmente deixou de reagir e começou a proteger. E quando essa escolha é feita, algo poderoso acontece. Sua energia deixa de ser consumida pelo que desgasta e começa a ser investida no que constrói. 8. Discernimento é proteção. Ao longo da vida, vamos encontrar diferentes tipos de pessoas. Os que nunca discordam, os instáveis que drenam nossa energia, os imitadores sem identidade, os que forçam intimidade para nos prender, os fofoqueiros que corroem a confiança e os que vivem em ciclos intermináveis de promessas quebradas. Cada um deles, à sua maneira, ameaça a nossa clareza e o nosso equilíbrio. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar o comportamento dos outros, mas podemos e devemos escolher como reagir. Isso inclui decidir quem merece espaço em nossa jornada. Discernimento não é arrogância, é maturidade. Não se trata de julgar, mas de reconhecer que nem todos podem acompanhar o seu caminho. Algumas pessoas aparecem para somar, trazer estabilidade, verdade e crescimento mútuo. Outras, porém, apenas sugam, confundem e atrasam. Reconhecer essa diferença é um ato de coragem, porque muitas vezes o mais difícil não é identificar quem faz mal, mas aceitar que é preciso se afastar, mesmo quando existe afeto envolvido. Sêneca dizia: a amizade que pode acabar nunca foi verdadeira. Isso vale não apenas para amizades, mas para qualquer laço humano. O que é real resiste ao tempo, ao desconforto, às crises. O que não é, desmorona quando você deixa de alimentar sozinho. Por isso, guarde para si um princípio simples. Construa com quem traz clareza. Caminhe com quem soma energia. Valorize quem tem coragem de discordar com respeito. E silencie diante de quem insiste em viver de ruído. No fim, sua vida é o reflexo das companhias que você permite manter. Se ao redor há pessoas que desafiam você a ser melhor, sua evolução será natural. Se ao redor há apenas espectadores, imitadores e instáveis, você acabará gastando mais tempo apagando incêndios do que construindo. A escolha é sua. Você pode insistir em manter todo tipo de gente por perto em nome de uma falsa lealdade, ou pode elevar seus padrões e proteger sua paz como o bem mais valioso que tem.
E quando fizer isso, descobrirá algo libertador. Não é egoísmo se afastar do que destrói, é amor próprio. E essas foram as 8 principais atitudes que indicam pessoas que podem estar drenando sua energia e que você precisa reavaliar na sua vida. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a refletir sobre os relacionamentos ao seu redor e a valorizar aqueles que realmente somam. Se você gostou dessas dicas, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso e se inscrever aqui no canal Sinais de Sabedoria, clicando no sininho aqui ao lado, para não perder os próximos conteúdos que vão ajudar você a viver com mais clareza, foco e sabedoria. Lembre-se, sua paz é valiosa e você merece estar cercado de pessoas que inspiram, fortalecem e caminham ao seu lado de verdade. Até o próximo vídeo.